Bom dia, meu amigo, minha amiga. Nós vamos falar nesse vídeo sobre o Dr. Marcelo Bretas, a decisão do ministro Alexandre de Moraes e sobre como estamos vendo o nosso judiciário fora do Brasil. Sempre com todo respeito e sem atacar pessoas. Bom, inicialmente o Dr. Marcelo Bretas tem 3 processos. A OAB o acusa de combinar estratégias com o Ministério Público para a condenação. O prefeito Paes diz que ele prendeu o secretário de obra Alexandre Pinto, que fez delação premiada, para atrapalhar a sua eleição. Isso é chamado nos Estados Unidos de lawfare. E o ministro Luiz Felipe Salomão disse que há uma deficiência e graves desserviços seus e dos seus auxiliares na sua vara federal no Rio de Janeiro. Bom, o primeiro ponto eu preciso esclarecer. Nós temos um vídeo que fizemos há muito tempo, quando falamos do juiz das garantias. Até 88, o magistrado estava afastado da persecução criminal. Eu, tenente, pedia busca domiciliar ao delegado. A Assembleia Constituinte colocou e aí aproximou os... Por isso que um juiz que acompanha a persecução criminal e outro julgue, teoricamente não aconteceria nada disso. Bom, sobre o Dr. Marcelo, eu gostaria de lembrar que o ex-governador Pezão tinha a ideia de majorar a contribuição do Estado de 11 para 14 e mais um adicional de 16%, ou seja, ele ia fazer a contribuição do Rio Previdência por um período que não sabemos quanto tempo, de 30%. E isso só não ocorreu porque foi decretada a prisão do ex-governador Sérgio Cabral, que é réu confesso. Esse pode ser chamado de corrupto, porque ele dizia que tinha vício de propina. Está solto por uma aberração do nosso país. Mas nós vamos continuar, então nós devemos muito. Outra, dizer que esse cara é corrupto, esse magistrado que prendeu pessoas de diversos empresários de empresa de ônibus, diversas autoridades, não dá para aceitar uma coisa dessa. É um homem corajoso. Me parece que é uma justiça política. Bom, continuando esse caso aí do Dr. Marcelo, nós precisamos sopesar o que se pensa da justiça brasileira. O Wall Street Journal é um jornal conservador, realmente. Ele está dizendo que o STF é mais perigoso para a democracia do que os atos de 8 de janeiro. Ah, mas é uma visão conservadora. O New York Times, há poucos dias, fez um editorial também falando coisa que nunca aconteceu. Coronel, mas na Lava Jato, o pessoal de ideologia, né, do lado vermelho da força, dizia que tinha realmente algumas coisas, e eu até quero fazer a meia-culpa. Eu achava normal a condução coercitiva, mas sabia que não era correta. Por quê? Porque o artigo 218 do Código de Processo Penal, ele inicia com a partícula C, que a partícula C é uma conjunção subordinativa causal. Se regularmente intimada a testemunha deixar de comparecer, nossa, eles levavam, algumas vezes, pessoas por condução forçada, que chama-se condução coercitiva. Realmente. E aí, quando nós aceitamos pequenas desobediências, pequenas violações da legislação brasileira, adjetiva principalmente, nós hoje estamos colhendo um verdadeiro ataque às regras processuais, né? Tem gente que está preso, tem advogado que não tem acesso aos autos lá. Mas agora nós vamos falar sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que tratou dos crimes militares. Amigo, minha amiga, eu estou com a página do Supremo Tribunal Federal e digo que, como Sua Excelência tem mais de 1000 pessoas presas, nas quais o advogado não está tendo acesso aos autos, né? E o ódio das pessoas, né, progressistas, tão profundo que eles não conseguem enxergar que isso é antidemocrático, que isso é violação, eles
propagam tanto direitos e garantias individuais. Mas eu estou com a página aqui e vou tratar. Ó, participação ou omissão. Só aí ele já desconhece a legislação penal militar, o que nós devemos compreender. Por quê? A matéria de direito penal militar e direito processual penal militar não é dada nas faculdades de direito. Nós temos que fazer uma pós-graduação ou um curso específico. Já é dado nas instituições militares, é claro que sim. E mais, eu vi a peça de Sua Excelência. Ele foi atendendo um pedido da Polícia Federal. Nós vamos explicar a questão da omissão daqui a pouco, quando nós tratarmos dos crimes militares e da ação. Mas a peça, meu amigo, minha amiga, do ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito à sua pessoa, ela ainda cita a possibilidade de prática de terrorismo. A Lei 13.260 é mencionada, porque Sua Excelência sequer leu a decisão, ou seus assessores leram a decisão da Procuradoria. Eu estou aqui com o site da PGR. A PGR é taxativa. Das mais de 1.000 pessoas presas, ninguém foi denunciada pelo crime de terrorismo. Então, o ministro Alexandre de Moraes está citando a possível prática do jogo. Ainda não temos um caso de condenação sem denúncia. Por enquanto, sem a denúncia do Ministério Público, ele não pode condenar, mas pode decretar prisão. Ele pode desmoralizar um chefe de família, isso ele pode fazer, por enquanto. Mas, sendo claro, ou seja, decisão dele, ele está dizendo que mesmo por ação ou omissão, outra expressão que ele usou aqui é que os crimes militares durante os atos não distinguem. Nós vamos explicar daqui a pouco por que não pode Sua Excelência, o ministro, o general Tomás, concordar com isso. Já com Vossa Excelência, nada contra a sua pessoa, mas Vossa Excelência foi gravado, passou uma gravação aí dizendo que o Exército tem que pautar pela legalidade. Daqui a algum tempo, neste vídeo, eu vou mostrar que Vossa Excelência se olvidou do cumprimento da legalidade. Porque nós vamos mostrar que as práticas que ocorreram naquele dia, temos grandes chances de se constituírem crimes militares. Vamos em frente agora vendo uma matéria da CNN, onde uma jurista aborda a questão da justiça militar. Não tem sentido ter uma justiça paralela, né? Porque mas não está prevista na Constituição a justiça militar? Não, tá. Eu estou querendo aqui já ser radical, no mundo ideal. Não, a justiça militar, ela vamos falar o técnico. Previsto é que a justiça realmente, de fato, o que se entende, né, e que é defendido também por nós constitucionalistas, que a justiça militar, ela serve para julgar os militares, né, no âmbito das relações dentro das Forças Armadas. Quando envolve civis, a competência é com relação ao acontecimento, ao fato. Se envolve civis, quem deve julgar é a justiça comum. Então faz sentido, olha, um militar, eles têm lá a hierarquia deles, lá cometeu um crime interno, lá desrespeitou o superior hierárquico, enfim, vai ser julgado pela justiça militar. Agora, quando um militar mata um civil, atinge o Estado Democrático de Direito, né? Individualmente, sem estar dentro das Forças Armadas, não é numa guerra, né? Uma guerra declarada, quem deve julgar, por óbvio, né? Parece um entendimento óbvio e que bom que eu não, a gente acabou de saber aqui, né? Ao vivo, não consegui estudar a decisão dele, mas que bom que houve essa decisão. Eu imagino que tenha tido até, isso estava sendo discutido já no plenário do STF. Não sei se é uma decisão só dele ou se foi uma decisão do plenário, porque essa discussão vem já desde a semana passada. Então faz sentido, sim, que se ele agiu como civil, que ele seja julgado como civil, não tem que ter privilégios. Então, doutora Gabriela, com respeito à sua pessoa, mas o artigo 124 do texto constitucional diz o seguinte: a justiça militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Então, nós vamos na lei, que é o Código Penal Militar, tá? Aliás, a própria âncora já lhe dá uma advertência, porque não estamos falando da sua vontade. Nós temos uma Constituição para seguir.
Mas, aí entrando na questão do crime militar, o ministro Alexandre de Moraes, Sua Excelência, ele usa os crimes militares, não todos praticados por crime militar, sem falar no texto que nos permite saber quando existe crime militar. E este é o artigo 9º do Código Penal Militar. O artigo 9º, no inciso 1, diz os crimes que trata deste artigo quando definidos de modo diverso da legislação penal. Não é o caso. Nós estamos tratando aqui dos crimes previstos neste Código e, conjunção aditiva, os previstos na legislação penal. Ou seja, o militar é considerado crime militar os que estão no Código Penal Militar e os demais, na lei de terrorismo, que não é o caso, mas ele citou a abolição de Estado de Direito. E eu nem estou dizendo ainda sobre os que foram praticados durante o serviço. Mas existem condições para que haja o crime militar. E nós vamos dizer quais. Por militar em situação de atividade contra o militar da mesma maneira assemelhada ao civil. E nós vamos continuar explicando as condições para que o crime militar, lembrando que são os crimes do Código Penal Militar e outros e os previstos na legislação penal. Assessoria com C cedilha. Letra A, por militar em situação de atividade contra militar da mesma situação ou assemelhado. Em situação de atividade não é de serviço, tá? Por isso que a doutora, com muito respeito, tem nem ideia, não deve ter ideia que é isso. Por que eu digo? Porque na letra C tá por militar quando de serviço ou em função. Ou seja, a omissão, que na verdade seria a prevaricação, é o artigo 319 do Código Penal Militar, é competência de justiça militar. E o general Tomás e o alto comando, né? Aliás, tem um lá do Nordeste que está dizendo que está ofendendo os bolsonaristas. Eu não vou falar o nome, não, mas eu não sou totalitário, não. Eu defendo sempre a legalidade. E, aliás, essa técnica de ofender é quando lhe falta argumento, Excelência, né? Eu acho que Vossa Excelência deve ter lido o Arthur Schopenhauer, que nós temos lá, no último, são 38 estratagemas, como vencer um debate. Quando não se tem argumento, se ofende. Então, não aceito a sua ofensa, tá? A mim e nem os restantes. Pode ter um número pequeno aí de uma ala radical, mas a grande maioria são pessoas ordeiras. Todas as manifestações não teve incidente nenhum, não tiveram nenhum incidente nenhum. Vamos em frente. Então, letra A, em situação de atividade contra militar da reserva civil. Por militar em situação de... Por exemplo, vamos supor que o cara está na ativa, o militar está na ativa e jogou uma pedra num soldado da PM, né, que estava num cavalo. Crime militar. Mesmo ele estando na folga. Olha o que o general falou, todo respeito. Crime militar. Em situação militar contra a administração militar reformada assemelhada civil. Letra C, em serviço, já falamos. Letra D, no período de manobra, situação de atividade contra a administração ou a ordem administrativa militar. Ou seja, o militar estava de folga, é da ativa, e invadiu aonde era proibido. Não passa para cá. Ele pratica crime militar. Não sou eu que digo, está escrito aqui. Não cabe ao legislador, não cabe ao julgador, aliás, já virou legislador, legislar. O pior é concordar. Mas vamos em frente. Bom, agora, e os crimes de militares da reserva, coronel? O inciso 3 deste mesmo artigo, ele tem essa previsão. Os crimes praticados por militar da reserva reformada civil, e aí explica, contra o patrimônio sob a administração ou contra a ordem administrativa militar. Ou seja, um militar da reserva, perdão, que estava lá de folga, participando da manifestação e desobedeceu, entrou, ou agrediu ou quebrou, ele pratica crime militar. Entenderam? Então, primeiro, quando ele fala da ação ou omissão, tipicamente crime militar. Ainda mais estavam de serviço.
Mas mesmo não tendo serviço, o legislador usou a expressão em atividade. Todos da ativa que praticaram desobediência, algum tipo de delito, são crimes militares, previsto de acordo com o artigo 9º, inciso 2. E os da reserva, coronel, eu acabei de ler, os da reserva também responderão pela Justiça Militar. Bom, dito isso e fazendo um contraponto, Sua Excelência, né, a grande jurista que poderia ser melhor escolhida, nada contra a sua pessoa. Eu preciso dizer para a doutora que a Justiça Militar é muito mais rigorosa e talvez a senhora não conheça. A Lei 9.099, por exemplo, ela é prevista aqui, no seu artigo 90, letra A, as disposições desta lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar. Então, um exemplo concreto. Por exemplo, o artigo 319 do Código Penal Militar, ele diz retardar, deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra determinação expressa em lei, que seria o caso de uma omissão, né? Se, na verdade, tecnicamente seria prevaricação. A pena é de 6 a 2 anos. A Lei 9.099, ela abrange delitos cujas penas sejam as 10 anos. Todavia, de acordo com o artigo 90, letra A, não se aplica a Justiça Militar. O que eu quero dizer? Esse tipo penal vai fazer o militar ficar preso. Então, quando a mídia, de forma pouco responsável e muito ideológica, ataca a Justiça Militar, ela não entende que ela é muito mais rigorosa que a Justiça Comum, que não aceita transação. O que acontece com quem é condenado até 2 anos, coronel? É simples, paga a cesta básica. No caso do Código Penal Militar, não. Então, além de tudo, é o nível dos juristas, né? Da mídia brasileira. Colocar alguém que não tem muito conhecimento daquilo que está se pronunciando. Mais uma vez, nada contra a sua pessoa. Bom, e aí nós vamos terminar o vídeo dizendo o seguinte, meu amigo, minha amiga, o momento brasileiro é um momento parecido com as operações Mãos Limpas na Itália. Houve um avanço de combate à máfia, principalmente as autoridades envolvidas. Depois eles investiram monetariamente e compraram muitas autoridades. Houve um retrocesso e depois a pressão popular fez com que voltássemos a ter uma aplicação mais efetiva. No Brasil, nós estamos nesse momento com essa e o início do vídeo quando eu falei do Dr. Marcelo Bretas. Não perca a sua esperança, né? Nós ainda temos um Congresso conservador e vamos continuar acreditando, porque tudo que eles querem é o senhor achar normal o rouba mais faz. Não perca a sua esperança, não abaixe sua cabeça em hipótese alguma. Nós somos pessoas de bem, conservadoras. Temos muita fé em Deus que nós vamos voltar a combater os criminosos de colarinhos brancos que são piores do que os narcotraficantes. Porque atacam bens essenciais da população tão sofrida. Que Jesus possa lhe abençoar. Um forte abraço.